O gênero Eucalyptus é originário da Austrália, Tasmânia e outras ilhas da Oceania. É descrita na literatura mais de 700 espécies de eucalipto, cada uma delas possuindo propriedades físicas e químicas variadas. As espécies mais plantadas no território nacional são eucaliptos grandes, amplamente usado na indústria de celulose e carvão vegetal, Eucalyptus orophylla, que tem uso semelhante ao grandes, híbridos produzidos entre os dois eucaliptos anteriores, que viabilizaram a silvicultura em solos áridos e acidificados do cerrado, Eucalyptus saligna, que possui boa adaptação a climas quentes e úmidos, Eucalyptus viminalis, usado no sul do país para a recuperação de áreas degradadas devido à sua boa adaptação a climas mais temperados, Eucalyptus dunin, cultivados preferencialmente no sul do país por apresentar resistência a geadas. Eucalyptus betame, também cultivado em regiões de ocorrência de geada, sendo muito utilizado para fins energéticos. Dentre os subgêneros mais importantes, o subgênero Symphiormitus contempla a maioria das espécies de interesse econômico no Brasil. A partir dele é gerada a maioria dos híbridos, incluindo os híbridos entre Urófila e grandes, pois existe grande compatibilidade entre as espécies desse subgênero que geram descendentes férteis. Os plantios de eucalipto estão distribuídos em todo o Brasil, tendo o maior percentual na região sudeste, que corresponde a 54,2% dos cultivares, seguido da região nordeste, que possui 16,4%, centro-oeste com 12,2%, sul contendo 11,8% e uma menor quantidade no norte, correspondente a 5,5% do todo. É a espécie florestal mais plantada no território nacional, compreendendo 5,5 milhões de hectares, tendo uma produtividade média de 39 metros cúbicos hectare ano. A maior parte da produção de eucaliptos é destinada à produção de celulose e papel, fins energéticos e obtenção de carvão vegetal, produção de mourões e estacas, práticas de silvicultura e manejo, manufatura de painéis laminados, movelaria e para fins medicinais. Existe, portanto, grande interesse das empresas florestais pelo melhoramento de espécies desse gênero, devido ao amplo mercado que o eucalipto atinge. O programa de melhoramento inicia na escolha de uma característica de interesse, que vai variar conforme os parâmetros pré-estabelecidos. Para o gênero Eucalyptus, normalmente é procurado melhorar o diâmetro na altura do peito, DAP, que é relacionado à produção, volume e uniformidade. Vários estudos identificaram a presença de heterose para caracteres de crescimento do eucalipto, altura, diâmetro do tronco e volume de madeira, fenômeno no qual as progênies ou filhos apresentam melhor desempenho do que a média dos genitores ou pais. Isso implica que uma árvore com desempenho superior às demais em uma população possuirá filhos ou progênies com desempenho maiores que a média da população. Isso tem ajudado os melhoristas a conduzir processos de melhoramento com maior eficiência. Mas a escolha das espécies não se limita a esses 3 parâmetros. Para alcançar a característica desejada, é preciso avaliar qual espécie provém melhores resultados. Na produção de papel e celulose, é recomendada a utilização de grandes, saligna, urófila, dunin e glóbulos. Na produção de carvão, utiliza-se Urophylla camadulensis, polita e citriodora. Na produção de madeira serrada, utiliza-se grandes, saligna e pilulares. E na produção de óleo essencial é utilizado o Corymbia citriodora. Após a escolha das espécies, é preciso selecionar árvores matrizes que possuem potencial satisfatório para a característica desejada. Para o gênero, é mais utilizado o modelo de seleção recorrente recíproca. Este método inicia-se com a determinação de áreas produtoras de sementes para a coleta de material seminal, sementes e pólen, de árvores matrizes, aquelas com características superiores às demais. As árvores matrizes são selecionadas com base nas suas características fenotípicas, devem estar fisiologicamente maduras ou próximas a alcançar o estágio reprodutivo. Devem se encontrar isoladas das outras árvores selecionadas, já que as espécies de eucaliptos são predominantemente alógomas, fazem preferencialmente polinização cruzada, diminuindo a variabilidade genética em árvores próximas.
O material coletado servirá para a criação de pomares de sementes e formação de uma população base. A partir da população base, haverá recombinação gênica entre os indivíduos por meio de polinização controlada. É utilizado o indutor floral paclobutrazol para induzir a floração precoce e acelerar o processo. Uma das dificuldades encontradas é o fato do eucalipto ser uma espécie potândrica. Seus órgãos sexuais masculinos atingem a maturidade antes da fase de antese, ou seja, antes da abertura do botão floral. A deposição do pólen pode causar autofecundação antes da intervenção dos pesquisadores, portanto é feito o isolamento do gineceu, a parte feminina, ou o corte das anteras. Depois da obtenção das novas sementes melhoradas, haverá a avaliação dos melhores indivíduos por teste de progênie, e uma nova seleção será feita, descartando os indivíduos com menor potencial e repetindo todo o processo novamente para indivíduos com maior potencial. O processo é repetido N vezes, obtendo N gerações diferentes, até que os atributos estabelecidos sejam alcançados. O método de seleção recorrente recíproca é bastante eficaz na obtenção de híbridos melhorados por conta do seu caráter criterioso, de forma que cada geração é avaliada individualmente, até se conseguir a geração com melhor material genético. É realizado pelas empresas que possuem grande disponibilidade de plantios para a obtenção de híbridos simples e duplos, onde podem ser atribuídos vários caracteres superiores de crescimento, produção e resistência a patógenos e às adversidades do clima. Outro método que vem ganhando destaque atualmente é a propagação vegetativa ou clonagem. Essa técnica nos grandes setores florestais é feita geralmente em paralelo à seleção recorrente recíproca, uma vez que os propágulos ou brotos são obtidos de plantas já melhoradas. A vantagem desse método é que a progênie possui o componente genético total do seu genitor, ou seja, ela possui tanto o componente aditivo quanto o não aditivo. Possui mais uniformidade quanto ao crescimento, à forma e às qualidades tecnológicas. E por conta disso, tem sido usada na multiplicação em larga escala de híbridos superiores. A maior desvantagem da clonagem é a falta de ganhos genéticos significativos. As gerações que se sucedem são praticamente idênticas. A propagação vegetativa mais utilizada para a maioria das espécies de eucalipto atualmente é a mini-estaquia. Esta técnica é feita a partir de propágulos provenientes de partes juvenis da planta adulta. Geralmente são utilizados brotos das extremidades. O objetivo é aproveitar o potencial de enraizamento das partes mais jovens da planta, que é muito superior ao potencial das partes antigas. Isso porque possui menor concentração de hormônios inibidores do crescimento. Para maximizar ainda mais o processo de enraizamento, é cortado partes da área foliar do propágulo, para diminuir a evapotranspiração, evitando perda de energia que se faz mais necessária na geração das raízes. Também pode ser feito o uso de auxinas, como o ácido hidrobutírico e o ácido naftaleno-acético, que têm efeitos positivos no processo de enraizamento. A mini-estaquia tem tido bons resultados para a maioria das espécies de eucalipto, proporciona maior produção de clones em uma menor área, provando ser bem eficaz na multiplicação de híbridos e exemplares melhorados para a indústria e o padrão de mercado.